O Fernando Batista, que é consultor e pesquisador em desenvolvimento internacional. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Fernando, as últimas manifestações que ocorreram aqui no nosso país e vem acontecendo em todo o mundo, trouxe algo novo em relação às redes sociais. É verdade, eu acho que o que é novo eu diria até mais surpreendente, né? Quer dizer, o que vem acontecendo talvez não seja tão novo, seja um processo de transição, mas aqui no Brasil pegou as pessoas de surpresa. Ninguém esperava que fossem acontecer fenômenos de tanta gente nas ruas, coisas assim que, da maneira como ocorreram, né, nunca a gente tinha visto antes. Eu acho que foi, na verdade, uma surpresa. Essa surpresa deixou de lado as instituições e as pessoas começaram a conversar. Me parece que isso é novo, né? Eu acho que é novo na escala que acontece, né? Porque as pessoas sempre conversaram muito umas com as outras, né? Quer dizer, redes de pessoas sempre existiram. Redes de pessoas são diferentes das redes de instituições, que quando a gente pensa em rede, às vezes vem na cabeça aquela ideia de rede de supermercado, rede de emissoras de TV, né? Essas redes de pessoas, elas são diferentes, porque não é uma instituição conectada a outra, mas são pessoas mesmo conectadas umas às outras, né? O que aumentou muito foi o índice de conexões. Então, antes, por exemplo, pessoas interagiam no cotidiano talvez com outras 20 ou 30 pessoas de maneira livre, né? E hoje elas interagem com 150, 200, e isso está aumentando. Então, essas surpresas que apareceram, elas vêm muito em função disso, desse aumento de conectividade entre pessoas entre si. Muito bem, você, Fernando, viajou também a mais de 35 países, não é isso? Isso nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos. Reuniu uma experiência incrível. O que você traz de novidade que a gente possa somar à experiência que a gente já tem a respeito de redes sociais? Tá. Bom, eu vou então explicar rapidamente como que eu comecei a viajar dessa maneira, o que eu estava buscando, né, e acho que vai ficar mais fácil de compreender. Eu, durante 15 anos, eu trabalhei de maneira majoritária com instituições, então, basicamente todo tipo, com empresa multinacional, tive uma empresa, trabalhei em governo, trabalhei com ONGs, com agências da ONU, também passei um tempo na academia, né, então eu basicamente vivi na pele assim, todo tipo de instituição, né. E eu, de certa maneira, percebia que tinha alguma coisa diferente disso que estava surgindo. E aí eu decidi dar um tempo e viajar um pouco primeiro para investigar, né? Essa era a minha primeira intenção, viajar e perceber assim, fenômenos acontecendo fora de instituições, novas maneiras de organização. E o curioso foi que eu, a princípio, pensei em fazer isso durante um ano, né? Mas quando eu saí viajando assim, eu sempre viajei muito, né? Mas assim, nesses últimos 4 anos, eu passei cerca de 70% viajando, né? Então, quando eu saí, assim, eu vi isso mais como um período sabático, eu tive um convite de uma pessoa que me chamou para trabalhar num projeto, né? E eu falei, poxa, isso daqui eu acho interessante, tenho vontade de fazer, só que eu vou viajar um pouco, mas a gente pode trabalhar à distância sobre isso, né? E aí começamos. Então, assim, aquela viagem que era primeiro para fazer pesquisa, ela virou pesquisa e trabalho ao mesmo tempo. E aí eu percebi que eu tinha, de certa maneira, mergulhado numa outra forma de viver e trabalhar. Então, aquilo que eu estava, a princípio, pensando em pesquisar, no sentido assim, eu vou ver o que está acontecendo, eu percebi que eu passei a fazer também, né? E aí, ao longo desses 4 anos, eu viajei muito pelas Américas todas, América do Sul, Caribe, América do Norte, também por parte da África, né? Pela Europa, principalmente o sul da Europa, as penínsulas sul, a periferia da Europa,
Então, buscando esses fenômenos diferentes de organização e etc. E aí fui percebendo coisas fantásticas, assim, que pareciam antes um pouco impossíveis para mim, né? E eu comecei a ver que existem outras formas de organização que vão além da ideia de organização institucional, né? Dá um exemplo. Um exemplo muito interessante foi um período que eu passei na África com jovens, fazendo pesquisa com jovens nas favelas, no Quênia e na Tanzânia, e a pesquisa era sobre empreendedorismo coletivo, né? Eu queria entender as percepções deles sobre como empreender, principalmente se a perspectiva deles em relação a uma possibilidade de empreender coletivamente e a relação disso com o bem-estar, né? E aí entrei em contato com grupos de jovens lá, eles chamam, no Quênia principalmente, de grupos de jovens mesmo, né, que são pequenas, diria, cooperativas autogestionadas que acontecem aos milhares nas favelas. É, né, um fenômeno assim que é muito relevante, né? E aí eu comecei a perceber que a maneira de organização deles era muito diferente. Então ela não era uma maneira institucional, ela era uma maneira muito mais interativa, né? Por exemplo, esses grupos, uma coisa fascinante que tinha, a pessoa ela não era obrigada a pertencer só a um grupo. Ela podia, se ela quisesse, ela trabalhava num grupo de jovens, mas também trabalhava no outro. A pessoa ela podia se aproximar ou se afastar do grupo sem uma retaliação do tipo, você não está atuando aqui o suficiente, ou ela podia, por exemplo, ficar 3 meses sem aparecer, quando ela voltasse ninguém ia reclamar nada. Elas na verdade, eram como se esses grupos de jovens eles fossem clusters, né, que se formam na medida que as pessoas interagem, em função daquilo que elas acham que faz sentido. Uma né? característica principal é que não era uma organização assim coercitiva. Nada coercitiva. Era muito espontânea, né? Mas não era um espontâneo sem foco, porque esses grupos eles tinham focos. Então, na verdade, as pessoas elas trabalhavam em vários focos ao mesmo tempo. Não tinha, por exemplo, alguém que queria obrigar as pessoas a trabalharem num foco só. Né? Esse tipo de coisa, se você for lá no outro grupo e não ficar só no nosso, você não é da nossa turma. Né? Isso daí é como se a pessoa quisesse obrigar você a só atuar numa coisa. Né? Essa forma de ausência da hierarquia proporciona que as pessoas manifestem as suas vontades, né? Muito mais, né? Consigo obedecer a sua natureza, né? Isso. Você já teve essa experiência na Índia também? Tive. As pessoas não têm, digamos, uma condição econômica muito forte, muito grande, mas são mais felizes, é isso? Essa experiência você trouxe? Bom, eu pesquisava na África, o bem-estar era um dos temas, então eu investigava muito com esses jovens, né, o que eles percebiam como bem-estar, e na essência se eles estavam felizes ou não, se essa maneira de trabalhar os tornava felizes ou não. Né? E o curioso é que, mesmo numa situação, eram jovens que moravam em favelas, etc., né, e a percepção deles de felicidade, ela não era tão diferente da percepção, por exemplo, que de jovens na Europa. Né? Eu antes de estar na África, eu estava na Europa, né? Eu fazia bem essa comparação assim, né? Eu percebia a percepção de felicidade dos jovens da Europa e desses jovens na África, né? Então, o que ficou claro é que tem muito mais coisa que está relacionado ao bem-estar, à felicidade, do que simplesmente a situação material, né? Agora, o mais interessante dessa pesquisa foi o seguinte, esses jovens, eles estavam percebendo isso, essa percepção estava se tornando consciente mesmo entre eles, que se organizando em rede, eles tinham muito mais facilidade de resolver os problemas materiais deles. Eles conseguiam produzir e conseguiam obter remuneração a partir do trabalho deles com muito mais facilidade do que se eles estivessem trabalhando de maneira individual ou em grupos fechados. Né? Eles tiveram essa percepção que a rede gerava abundância material para eles. É interessante porque, ao trocar de grupos, né, o sujeito troca de grupos, ele também levava experiências novas, né, para novos grupos. Ele polinizava os outros grupos. Então, o fato de uma pessoa fazer parte, interagir com 2 grupos diferentes, é como se esses grupos eles estivessem um pouco sobrepostos. E aí existia muita polinização mútua entre eles, quase de maneira a formar um ecossistema de grupos, né? Então, uma coisa deixava de ser competitiva porque
essa percepção também surgiu dessa experiência que a competição ela está muito mais presente em situações de pouco conexão. Quando as pessoas estão mais conectadas, esses grupos estão sobrepostos, eles tendem a ser muito mais colaborativos, atuar muito mais numa perspectiva ecossistêmica do que quando eles são mutuamente exclusivos. Você, Fernando, tem outras, né? E já teve outras experiências, né, nas suas viagens. Sim, eu comentei um caso da África, né? Agora, o curioso é que nesses 4 anos, assim, eu buscava novas formas de organização, né? Que não tinham a ver com um tipo de organização hierárquica, né? E eu fui percebendo que essas novas formas, o que tem de comum é que elas se dão ao redor de redes, né? De redes, pessoas atuando em redes, pessoas muito conectadas. E aí eu vi experiências disso relacionadas a como pessoas trabalham, a como pessoas elas influenciam a política, a como pessoas elas convivem no geral, né? Eu basicamente percebi até em relação a como elas encaram a sua espiritualidade, né? Quer dizer, eu percebi pessoas fazendo essas coisas todas, atuando junto com outras pessoas nesses campos mais diversos, em rede. Então, quer dizer, eu, por exemplo, conheci uma outra experiência na Venezuela, que essa também é bastante significativa. Essa tinha a ver com trabalho também, né? Que abrangia cerca de 1.500 pessoas que trabalhavam juntas e elas afirmavam, né, que elas eliminaram todo tipo de hierarquia entre elas, né? Num sistema de produção que no geral produzia cerca de 100 milhões de dólares por ano, esse era assim o quanto eles vendiam por ano, né? Vendiam o quê? Eles faziam várias coisas, desde produção de alimentos, comercialização de alimentos, eles atuavam na saúde, né? Construíram hospitais, centros de saúde, eles tinham funerárias, atuavam em transporte, então várias coisas diferentes. Aí a gente percebe múltiplos objetivos, né? Não é uma coisa só, né? Mas tudo acontece. E as pessoas viviam disso, elas trabalhavam de maneira elas se sentiam muito bem trabalhando, né? Isso você percebia. Eu passei uma semana com eles, eu comecei a trabalhar com eles, inclusive, porque esse tipo de coisa é difícil entender se você não vivencia, né? E aí você percebe que tem uma influência muito grande no seu bem-estar, porque você tem a possibilidade de fazer aquilo que você tem vontade. Você tem muito mais oportunidades de fazer aquilo que você tem vontade com aquelas pessoas que você está a fim de fazer, sem que alguém esteja dizendo o que você tem que fazer ou não, te obrigando. A né? experiência te agradou e você foi lá e venceu, né? Eu acho que vivenciar esse tipo de coisa é importante, porque de certa maneira é curioso, a impressão que dá é que nós somos programados desde criancinha a operar dentro de instituições. Então a escola é uma instituição que a gente tem que seguir uma certa hierarquia dos professores, né? Que se estende na universidade também, a empresa é assim, né? As próprias religiões são assim também, né? Aquela ideia de você tem que obedecer a alguém que está acima de você na hierarquia. E supostamente a ideia de que se não for assim vira uma bagunça, aí as pessoas elas vão fazer mal quer dizer, elas vão prejudicar umas às outras, né? Que o ser humano é essencialmente competitivo. E aí quando você vivencia uma experiência assim, e não acontece nada disso, né? Se as pessoas não se matam, e você percebe que na verdade elas estão menos preocupadas em disputar as coisas, estão mais preocupadas em fazer coisas que elas estão afim junto com os outros, né? Você percebe que aquele jeito de pensar era um programa que estava em você e que dá para você trabalhar, dá para você conviver, dá para você aprender, dá para você fazer praticamente tudo com outras pessoas dessa maneira, de uma maneira mais colaborativa. Isso que aconteceu aqui em São Paulo, nas manifestações de rua, né? A rede de pessoas, as instituições, os partidos, tudo ficaram ao lado. As pessoas se reuniram, marcaram a manifestação e foram, né? Eu acho que esse foi assim a surpresa, né? Perceber que coisas estavam acontecendo, coisas políticas estavam acontecendo sem uma mobilização que vinha de estruturas hierárquicas, de partidos, Então, o curioso é que quem está nas instituições não consegue entender isso, porque está olhando a lente das instituições, não consegue perceber que coisas
quando pessoas estão altamente conectadas, tem outras formas de coordenação emergentes que ocorrem sem líderes, né? sem comando e controle. Então, o curioso é que quem está nas instituições, a primeira coisa que procura é alguém que está por trás, escondido, coordenando, né? Só que não tem essa pessoa, não tem esse alguém. Essa foi a grande preocupação dos representantes das instituições. Né? No caso das instituições, no caso de partidos políticos, se tornaram obsoletos, né, Fernando? Eles têm que repensar muito, né? Tem que transformar quase 100%, né? A sua experiência de atuação, não é isso? Eu acho que os partidos políticos, eles, talvez o principal desafio é os partidos políticos, eles são hierárquicos por dentro, né? E são desconectados de dentro para fora. Então, acho que tem dois desafios. Um é se tornar um pouco menos hierárquico por dentro, e o outro é se tornar mais conectado de dentro para fora, né? Eu acho que boa parte desse exercício passa por tentar não ver o outro como inimigo com tanta frequência, assim, né? Quer dizer, talvez procurar nas outras pessoas sempre uma parte do outro que não é o inimigo, né? A diversidade é uma coisa importante, né? Muito, na muito. política, e que aqui só impera a visão maniqueísta, né? Ele é meu inimigo, não meu adversário, e nós não temos uma proposta em comum de construir um país como o Brasil, né? Parece que não existe essa consciência. É tão simples isso, né? Raciocinar dessa maneira. Eu inclusive, tenho a impressão que a própria ideia das fronteiras nacionais é uma coisa que ela se enfraquece de certa maneira, ela deixa de ter tanta influência na vida das pessoas. Hoje é muito fácil. Eu, por exemplo, trabalho em projetos em vários lugares do mundo, os meus amigos estão em vários lugares, né? E para mim é muito pouco relevante se eles estão do lado de lá da fronteira ou desse lado. É como se as fronteiras, tanto dos países quanto das instituições, elas estivessem ficando menos definidas e mais como se fossem em zonas cinza, né? E por isso que às vezes dá um pouco essa sensação de... quer dizer, esse é um outro modelo de organização e de pensar a realidade. Então, quando a gente pensa em fronteiras, instituições bem definidas, um dentro, outro fora, não bate com a realidade isso. Estamos muito longe desse modelo, Fernando, para você concluir a tua ideia. Eu acho que a gente já está vivendo ele de certa maneira. Talvez a gente não tenha ainda conseguido representá-lo, percebê-lo de maneira mais... Talvez hoje a principal contradição que a gente vive é a gente tem um modelo de enxergar a realidade, só que a realidade é um pouco outra já. Então não bate, aí surge essa contradição. O que está faltando é um outro óculos para ver a realidade. Você tá dizendo que a dinâmica social ela já extrapolou em relação à visão que a gente tem das coisas, né? Dela própria, é isso? Ela hoje está diferente, né? Como as coisas acontecem, as dinâmicas relacionais, elas estão diferentes das nossas teorias para explicá-las. Bom, isso que sensibilizou você, né, Fernando, na sua viagem, né, nessa experiência que você teve na Venezuela, onde você pôde ver pessoas iguais, produzindo iguais, para o bem comum delas, né? Isso acontecendo sem alguém estar coordenando as pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais interessante disso tudo. Essa experiência que eu comentei da Venezuela, ela é uma experiência que na verdade, eles chegaram assim nesse ponto depois de 40 anos de convivência, né? Então é um grupo que está há bastante tempo. O sucesso deles tem a ver com ter criado uma forma de coordenação que não é central. É uma coordenação que acontece a partir da percepção de cada pessoa. É isso? Ela não é descentralizada no sentido de que tem vários centros, né? Não tem centro, nenhum e nem vários. É como se cada pessoa fosse independente de qualquer centro, fosse um centro, né? Então, e elas se agrupam para fazer certas coisas, aquele grupo, depois, quando aquilo não faz mais sentido, se dissolve. Os pequenos grupos, eles estão
eles percebem muito o que os outros estão fazendo, então aí eles criaram um sistema que tem a ver com a percepção do foco e do todo, que gera a coordenação das atividades, né? Quer dizer, no caso da Venezuela, eles chegaram a esse ponto depois de 40 anos de convivência. O interessante é que eu percebo, quando eu vejo outros fenômenos que têm a ver com internet, esse da Venezuela não tem nada de tecnologia, né? O que eu percebo é que os fenômenos que têm a ver com as mídias da internet, né, com as mídias interativas, é como se acontecesse esse processo de coordenação emergente dessas microatividades das pessoas, que isso acontecesse muito mais rápido do que levou nesse caso. Quer dizer, um processo que levaria normalmente 40 anos para atingir esse nível de coordenação, ele acontece em 6 meses, em 3, em 4 meses. Muito bem. Fernando, você tem 14 anos de experiência com empresas privadas, cooperativas, governo, organizações internacionais, ONGs, movimentos sociais e iniciativas autônomas em rede. Passou os últimos 6 anos viajando, trabalhando em projetos em 35 países da África, na Europa e nas Américas, para explorar, pesquisar fenômenos emergentes relacionados às formas de organização em rede. Como você avalia a participação do Brasil nos últimos anos neste cenário? Eu vou pensar do Brasil do ponto de vista não das instituições, né, do governo brasileiro, mas das pessoas no Brasil, né? O curioso é que o Brasil é um dos países que mais rápido passou a utilizar mídias interativas, né, comparado com outros no mundo. O Brasil passou a utilizar as redes sociais na época, por exemplo, que o Facebook nem existia ainda. O Brasil era o país que mais usava o Orkut no mundo, né? Então eu acho que, do ponto de vista de ter aumentado muito a interatividade a partir das mídias da internet, o Brasil, isso aconteceu muito forte e muito rápido aqui, comparado com outros lugares do mundo, né? Apenas lembrando você, Fernando, que 40% da população brasileira não tem acesso à internet ainda. Isso ainda tem uma parte significativa, mas a gente viu um processo que isso está mudando muito rápido, né? Eu mesmo, quando estava na África, isso foi em 2010, né? Eu cheguei lá e me surpreendi com a quantidade de jovens nas favelas que estavam interagindo com telefones celulares, né? Praticamente todo mundo tinha telefone celular na favela, muitos deles eram smartphones, né? Eles não tinham muitos computadores, mas eles interagiam em rede, mandavam SMS, né? Eles estavam interagindo com tecnologia em rede nos lugares mais pobres que a gente poderia imaginar, né? Então isso para mim foi um sinal que, quer dizer, a nossa percepção de que o acesso à tecnologia é ainda muito limitada, eu acho que é uma percepção que não bate muito com a realidade, que está mudando de maneira também muito rápida, né? Eu diria que daqui a talvez 5 anos, 10 anos, 90% das pessoas no mundo estejam conectadas. Isso vai ajudar muito a formar aquela rede de pessoas, né? E mudar a realidade, né? A realidade das comunidades, né? O que tem parecido ser bastante interessante é que o próprio fato das pessoas estarem mais conectadas torna-las mais cooperativas e mais coisas espontâneas que estão ligadas ao bem comum, elas emergem, né? E menos fenômenos de violência acontecem. Então essa questão que a gente estava conversando antes sobre a violência, né? Ela também tem uma relação com a conectividade. Pessoas que estão mais conectadas, elas disputam menos, né? Quer dizer, eu disputo menos com aquelas pessoas que eu interajo mais, que eu estou mais conectado. Então eu tenho uma tendência muito menor a cometer atos de violência, porque é quase como se eu percebesse todo mundo que está ao meu redor como potencialmente meu amigo, né? Então eu tenho muito menos propensão, e aí eu percebo que numa situação dessa de muita conexão, se eu cometo um ato de violência, todo mundo percebe isso na hora, e as pessoas elas deixam de interagir comigo. Então é quase como se eu
me tornasse uma pessoa violenta, controladora, agressiva, fosse um tiro no pé, porque isso acaba não prejudicando os outros, porque eles têm muitas opções, eu não consigo restringir opções dos outros, só que os outros param de interagir comigo. Você concorda? Concordo. Interessante, numa dessas manifestações, foi uma ocasião que aconteceu que estava havendo um movimento de violência junto à sede das agências bancárias. Então, os jovens que não estavam contentes com aquele tipo de atitude, eles sentaram no chão para que as autoridades conseguissem observar melhor a atividade que estava sendo feita atrás deles, né? Então, eles deram visibilidade para aquilo. E aquilo foi espontâneo da parte deles, né? E, não concordando, eles resolveram dar visibilidade para que as autoridades tomassem as devidas... Ou pudesse perceber quem estava optando pela violência e quem estava fazendo a manifestação de uma maneira pacífica, protestando. Né? Isso é uma forma natural, né, de expressão que vai surgindo conforme essas atividades vão se especializando. Eu percebo que surge conforme as pessoas estão mais conectadas, conforme a rede de pessoas... Conforme eu tenho mais conexões, interajo com mais pessoas, conheço mais a fundo o outro, né? Mas, Fernando, eu queria entender, essa rede de pessoas que surpreendeu a todos nós aqui com as manifestações de rua aqui no Brasil, ela é realizada por jovens de todas as classes sociais. E eles, você acredita que mesmo assim, são jovens da classe média, são jovens de baixa renda, eles, ainda assim, conectados, eles são menos violentos? É isso que você está dizendo? Eu acho que essa conexão aproxima mais. Então, o precipício entre um jovem de classe média ou classe alta e um jovem da periferia, ele reduz, né? A própria condição de vida, ela cria uma situação que limita o contato dessas pessoas, né? Mas com um nível de interatividade mais alto, então pessoas antes, por exemplo, que só conviviam, digamos, com outras pessoas de classe média, passam também a ter possibilidade de conviver um pouco com outras pessoas de uma classe diferente, né? E antes ela percebia que cada pessoa ela pensava que era uma ameaça, ela percebe que, mas não, a pessoa, na verdade, ela vive numa realidade diferente, e aí essa compreensão mútua que acaba surgindo aproxima, né? E também, o que é interessante é assim, na rede, quando as pessoas estão muito conectadas, as situações de privilégio, elas também aparecem de maneira mais fácil, né? Então, a própria pessoa que está numa situação de privilégio na rede, ela se sente desconfortável com isso. Ela sente que fica mais claro para ela que aquele privilégio dela tá gerando algum problema para outra pessoa, né? Ou seja, na rede permanece aquele conceito da igualdade. Somos todos iguais. Não uma igualdade no sentido de que as pessoas elas têm que ser a mesma coisa, né? Mas assim, uma maior igualdade de poder mesmo, de você poder controlar ou influenciar outro. E de você poder viver a sua diferença de maneira mais livre. Então, isso é interessante. Você pode viver a sua diferença sem ter uma situação na qual alguém tem poder para dizer o que é certo, o que não é, né, a priori. Diante do que você me falou, me ocorreu uma coisa. Um dos grandes problemas da nossa democracia representativa é o fato de que as classes sociais não conversam entre si. E isso é grave para a democracia. Não há diálogo. E você está me dizendo que, através da rede de pessoas, é possível se fazer isso. Não? Então, essa rede de pessoas seria uma contribuição para a democracia, para o crescimento dela. Sem dúvida. Então, ela contribui, Fernando? Contribui, né, para a nossa democracia? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, contribui para a gente pensar a democracia não só como representatividade, como decisão, né? Quer dizer, aquela ideia de democracia existe quando existe um sistema, eu posso votar e eleger meu representante, e aí ele vai participar das decisões públicas. Mas pensa a democracia como a conversa entre pessoas
para decidir aquelas pequenas coisas da nossa vida, né? Aquelas pequenas coisas que são políticas também, que... Eu por exemplo, eu estava domingo junto com pessoas que decidiram fazer uma horta numa praça de São Paulo, né? E quer dizer, essa foi uma ação democrática, no sentido de que a horta é um espaço público, então foi um espaço de influenciar, de gerir o público, né? Mas uma microação. Então, Que pode desencadear outras. que pode desencadear outras, né? Então o que é muito interessante é que contribui muito para pensar a democracia num sentido mais forte, num sentido mais amplo, e não simplesmente uma democracia um sistema institucional que garante os direitos básicos, né? Outro problema da nossa democracia é que a população não entende que o espaço público é dela. Ela acha que é do governo, né? E aí, entre o espaço e o privado, é complicado isso, né? E essa experiência leva, olha, nós estamos ocupando o espaço que é da população. E aí a gente pode fazer uma horta, pode fazer uma manifestação, enfim, pode fazer aquilo que a gente achar. E aí o interessante, né, é que isso também abre espaço para pensar democracia não como luta, né? Porque essa democracia que a gente ela de certa maneira é necessária, essa democracia institucional, né? Porque ela garante liberdades de expressão, esse tipo de coisa é muito importante, né? Se não tivesse, quer dizer, essa nossa ação de ir para a praça fazer uma horta, podia chegar ali a polícia e bater em todo mundo, se a gente não estivesse vivendo numa democracia. Isso antes, Fernando, dessas manifestações que ocorreram em todo o país. Agora as PMs estão respeitando a manifestação. Antes a manifestação pública aqui no país era caso de polícia, agora não é mais. Então, quer dizer, pensar a democracia acontecendo nos espaços públicos, não como luta, mas como convergência de pessoas que se auto-organizam, né, para gerir de alguma maneira os espaços públicos, eu acho que isso daí é uma contribuição enorme para a concepção do que é a democracia, para a vivência digamos assim, do mais essencial da democracia. Para entender democracia na essência, né? Sim. Isso que eu queria perguntar para vocês. Depois dessa experiência que aconteceu aqui no Brasil, e você vivenciou algumas, né? Você estava em alguns locais importantes quando estavam acontecendo fora do país, né? Como vai ser agora se relacionar com essa população que já está não só mais consciente, mas está ativa, né? As respostas a gente observou, reforma política sendo discutida no Congresso Nacional. Olha, uma proposta de plebiscito pela presidente Dilma Rousseff. Você acha que isso não é pouco, Fernando? Eu acho que é o começo só, né? É o começo de um repensar a relação entre governo, entre instituições e pessoas. Eu acho que ainda assim não está muito claro como que isso vai acontecer, né? Eu acho que é pouco, eu acho que mas assim, é só um primeiro passo. Eu não acredito que esse tipo de fenômeno vá desaparecer. Eu acho até que, inclusive, ele vai assumir várias formas. A gente viu isso emergindo a partir de manifestações nas ruas. Eu acho que ele vai emergir a partir de outras coisas. Eventualmente, pessoas vão passar a trabalhar assim. Eu acho que a gente vai ver vários tipos de emergência desses fenômenos, né? E as instituições, elas vão ter que encontrar formas de interagir com isso, né? As pessoas que estão dentro de instituições vão ter que se conectar com as pessoas que estão fora. É interessante isso. Ou seja, as pessoas substituíram as instituições nas relações de rede. São as pessoas que estão lá agora, não são as instituições, não é isso? Eu acho que a gente está vendo muito mais fenômenos que envolvem a ação de pessoas fora de instituições. Isso, assim, é evidente. Acho que vai aumentar muito. Isso é uma coisa nova, né? É novo. Muito bem. Uma outra coisa que eu gostaria de refletir com você é aquelas experiências que você observou de manifestações populares que aconteceram em outros países. Alguma similaridade com a nossa? Eu acho que sim, eu acho que a forma é basicamente a mesma, né? Elas acontecem em contextos diferentes, então elas
as pessoas elas se juntam, se aglomeram em função de um fator diferente, né? Mas o fenômeno em si, a lógica de como as coisas acontecem, a dinâmica, é essencialmente a mesma. O que talvez tenha sido, assim, no Brasil, uma coisa um pouco inédita, eu diria, né? Foi que, no caso das manifestações, das grandes manifestações políticas, elas não ocorreram para mudar um regime, como aconteceu, por exemplo, no norte da África, né? Você esteve lá, em que país? Eu estive no Egito e Marrocos. Eu estive no Egito Egito e Marrocos. um pouco antes de ocorrer a Revolução lá, e estive no Marrocos agora recentemente, né? Mas aí conversei com muita gente, de Tunísia também, né? E dizer, esses fenômenos que aconteceram na Espanha também, né, nos Estados Unidos, não tinha a ver com mudar o sistema político, mas nos Estados Unidos, o movimento Occupy, eles tinham muito a ver com a crítica ao sistema financeiro, né? Então, esses movimentos no geral, eles, de certa maneira, as pessoas se aglomeravam para mudar o regime político de alguma maneira, né? No caso do Brasil, aconteceu uma coisa curiosa. As pessoas, é como se as manifestações elas surgissem para influenciar a política pública. Não era basicamente alguma coisa que pedia algumas mudanças, né, para tornar a nossa política aqui um pouco menos vulnerável à corrupção, coisas desse tipo, mas tinha uma grande ênfase de influenciar a política pública. E eu acho que isso daí foi... Dinamizar a política pública. As instituições se tornaram tão anacrônicas que não contemplavam mais a singularidade das pessoas. Elas olhavam aquilo como se fosse um fosso entre a população brasileira e as instituições. Eu tenho dito isso sempre. Suas considerações finais, Fernando, da experiência que você viveu, o que você poderia contar para o nosso ouvinte e telespectador na internet? Como você vivenciou isso? Enfim, aquilo que você não conseguiu dizer na nossa conversa, por favor, agora as suas conclusões. De maneira geral, sobre tudo isso que a gente falou, eu vejo que a gente vive um momento histórico muito interessante, que é um momento de fortes mudanças, né? De repensar a maneira como a gente age. É mais um repensar individual do que um repensar de tentar construir sistemas. Isso que é o interessante. Acho que talvez a gente viva um momento de grande questionamento sobre se a minha maneira de agir é uma maneira que ela é compatível com esse mundo novo que está emergindo, né? Eu acho que isso sintetiza bastante esse dilema do momento. É como eu ajo, a minha escolha, de certa maneira, assim, como eu vou escolher viver o futuro? Eu vou escolher viver o futuro brigando dentro de instituições, ou eu vou escolher o meu futuro, fazendo coisas com pessoas de maneira colaborativa em redes, né? Acho que hoje a gente tem já as duas opções. Esse que é o interessante. Hoje a gente encontra maneiras de viver operando com outras pessoas em rede, né? A gente já tem essa opção. Interessante e salutar. E o seu futuro, você vai escolher continuar viajando ou vai vir um pouco aqui no nosso país? Bom, eu decido o futuro a cada semana. Tá bom. Suas conclusões finais.